Se tiverem qualquer questão, qualquer coisa, é só falar pelo microfone, podem me interromper aí ou escrever também a qualquer momento, tá? Boa tarde, Stephanie. Tá bom. Então vamos lá. Bom, primeiro eu vou deixar um exercício aqui baseado na aula anterior, que foi sobre o campo gerado por um anel carregado. Para resolver esse exercício aqui, não precisa fazer aquele cálculo com a integral de nada, não precisa, tá? É só para aplicar corretamente a fórmula. Só um instante, pessoal. Muito bem. Então, na aula anterior, nós estudamos distribuições contínuas de carga e o campo gerado pelo anel carregado. Hoje nós vamos concluir o capítulo 22, já o segundo capítulo do nosso estudo aqui, falando sobre esses 4 tópicos. Então, eu vou falar sobre o campo gerado pelo disco carregado uniformemente. Então, a gente vai carregar uniformemente um disco e estudar o campo elétrico gerado por ele. Depois, o campo gerado pela placa infinita, que é obtido a partir desse cálculo do disco. Depois, isso conclui distribuições contínuas desse capítulo, né? Aí a gente vai estudar o que acontece com uma partícula e com um dipolo se forem sujeito a um campo elétrico. Muito bem. Então, vamos estudar aqui o problema do disco. E para isso nós vamos aplicar os resultados que nós encontramos para o caso do anel, certo? Então aqui a gente tem um disco que seria um círculo, considerando também o seu conteúdo, né? Então isso é diferente do anel. O anel é uma dimensão. O disco agora, a gente vai considerar o conteúdo dele aqui, vai ser 2 dimensões, certo? Então a gente tem um disco aqui, o raio desse disco é esse R maiúsculo. E nós vamos calcular o campo gerado por ele aqui nesse ponto P aqui em cima, que é um ponto perpendicular ao disco, certo? Situado numa certa altura Z em relação ao disco. Então nós vamos considerar que ele está com uma densidade de carga uniforme, que nesse caso, como ele é uma superfície bidimensional, ele tem uma densidade superficial de carga. E essa densidade superficial de carga é constante. E nós vamos escrever esse campo em função dessa densidade de carga. Certo? Então, para uma carga pontual, nós tínhamos isso aqui, né? Essa lei de Coulomb aqui para o campo elétrico, que é 1 sobre 4πε0 vezes a carga pontual, dividido pela distância ao quadrado. No caso aqui de uma distribuição contínua, nós vimos que o correto é usar essa expressão bem aqui, certo? Em que o campo vai ser uma integral de dq sobre R2 vezes 1 sobre 4πε0. Boa tarde, David. Com isso, o que a gente precisa mesmo calcular então é esse dE, né? E aí o dE ele vai ser o elemento de campo de um que nós vamos fazer aqui, na verdade, é separar ele em anéis, né? Então eu posso explicar melhor aqui o que está acontecendo, né? Com base em que, na verdade, isso daqui é o campo do anel, né? Então a gente vai separar esse disco em pequenos anéis, como está feito aqui na figura, né? Foi destacado esse anel amarelo aqui.
certo? Então esse pedacinho de campo, isso daqui, é o campo gerado pelo anel, sendo que esse anel tem uma carga dq, certo? Então isso aqui é baseado na aula anterior. Isso aqui é o campo gerado pelo anel, só que agora a carga desse anel é que vai ser considerada infinitesimal, né? Vai ser esse dq. Então lá no caso anterior a gente viu um anel carregado que tinha uma carga total Q, né? Mas aqui a gente vai considerar que a própria carga desse anel é um dq comparado com a carga do disco inteiro. Boa tarde, Sérgio. Então, continuando aqui, esse campo E vai ser obtido a partir desse TE de uma integração. Então, para obter o campo do disco, a gente vai integrar esse campo aqui, que é o campo do anel. Integrar em Q? Agora a gente substituiu o R maiúsculo pelo R variável aqui. Então a gente vai, entre aspas, varrer essa área toda do disco se a gente separar ele em anéis finos de espessura dr e a gente variar esse R de 0 até o valor máximo, que é o raio do disco, que é R maiúsculo, tá? Então essa integração ela é feita em R. Desse modo a gente precisa expressar... Boa tarde, Lucas. Desse modo a gente precisa expressar esse campo tudo em função de R, né? Então a gente tem que expressar esse dq em função de R. Como é que a gente faz isso? A gente usa a densidade superficial de carga. Boa tarde, Pamela. Então a gente usa a densidade superficial de carga, né? Nós vimos na aula anterior que a densidade superficial de carga é um dq sobre uma d área, né? Um dA, mas isso também é a carga total dividido pela área total. Boa tarde, Tayana. Então tudo que a gente faz aqui é isolar esse dq, mais precisamente nessa expressão bem aqui, né? Isso é um procedimento padrão. Eu não sei se eu deixei isso suficientemente claro na aula anterior, mas isso é meio padrão. A gente isola o dq para substituir bem aqui na lei de Coulomb. Então o dq vai ser passar multiplicando aqui o dA, vai ser sigma dA. Então é isso aqui que a gente vai precisar no próximo slide. Pessoal, qualquer dúvida aí é só me dizer, tá? Podem usar o microfone ou escrever, fiquem à vontade. Podem me interromper também se precisar, não tem problema. Tá, então foi isso que eu fiz aqui, ó. A gente pega o sigma, né, que é dq sobre dA, e nos interessa justamente esse dq para substituir na integral. E ele vai ser sigma dA, então, como nós acabamos de ver. Depois disso, a gente tem que saber quem é o dA, né? Porque agora a gente trocou um problema por outro. Então tem que saber quem é o dA. E esse dA é o que, como eu disse na aula anterior, vai depender da geometria do problema, né? E aí tem duas formas de ver por que esse dA é igual a 2π vezes r vezes dr. Tem uma maneira mais fácil e uma maneira mais complicada. A maneira mais complicada é pegar o cálculo 2, né? Ler lá sobre mudança de variável na integral, que é isso que está aqui em cima. E aí lá vai ter um teorema que diz sobre a mudança de variáveis na integral, né? E aí o determinante da matriz jacobiana, que eu acho até que eu escrevi errado aqui, era o contrário, era x em cima e θ embaixo, mas sem problema. Esse determinante dá 2πr. Então isso faz com que o elemento de volume que era dx dy em coordenadas cartesianas seja 2πr dr dθ em coordenadas polares. Só que aqui nesse problema, como a gente está considerando como elemento o anel, esse θ já foi integrado, então fica 2πr. Aí a maneira mais longa seria essa, né? Seria calcular essa mudança de base aqui, de variáveis, né? Calcular essa matriz jacobiana e o seu determinante. Não precisa disso, né? Não precisa disso porque esse problema é mais simples que isso.
Então basta a gente pegar aqui o disco, né, considerar que ele é dividido em anéis e esses anéis têm uma espessura dr. E isso, como ele é fino, isso é aproximadamente igual a eu cortar isso e esticar. Então se eu corto e estico, grosso modo, ele vai ter um comprimento que é o comprimento desse círculo aqui do meio, né? Que tem um raio intermediário Rzinho. Então vai ser o comprimento desse círculo, que é 2π vezes o raio. E o raio desse círculo é Rzinho. Então fica 2πr. E a espessura dele é esse elemento infinitesimal de raio aqui, o dr. Então a área dele vai ser aproximadamente a área de um retângulo, né? Que vai dar essa fórmula, 2πr/dr. Então com isso a gente pode escrever o dq em função de r, que é o que a gente queria para poder integrar. Boa tarde, Evandro. Está certo? Então aqui a gente vai substituir esse dq no slide anterior aqui no elemento de campo de. E aí isso é o que foi feito aqui, ó. Então a gente tem esse DE, que é na verdade o campo do anel, né, o anel de carga dq e raio Rzinho. E a gente substituiu o dA calculado ainda agora aqui, né? Então substituindo isso, a gente fica com DE igual a 1 sobre 4πε0. Isso daqui não é um chapéu no R, é só um destaque aqui, só para dizer que vai sobrar só Z e sigma aqui, né? Por quê? Porque vai ficar 1 sobre 4πε0 Z sobre Z2 mais R2 elevado a 3 meios, vezes isso aqui que é o dA. Então, vezes esse dA vai cortar esse π com esse π, esse 2 eu não cortei ainda, mas tudo bem. E aí vai sobrar justamente sigma Z de um lado, bem aqui, que foi o que eu marquei, e depois sobra 2 RDR, que eu botei bem aqui. Eu estou fazendo esse cálculo exatamente como está feito lá no Halliday, tá? Então, para quem quiser ver, tá lá. Quiser ver, checar no livro, tá lá, igualzinho. E o denominador fica igual também, que a gente não mexeu aqui nele. Então, esse DE, esse elemento de campo, fica isso aqui. Agora, tudo que a gente precisa fazer é integrar isso, certo? Então, para integrar isso, essa integral ela não é muito difícil. Felizmente, a gente faz uma mudança de variável nela e ela fica bem simplificada, né? Então, a gente tem isso aqui do slide anterior, né, que esse elemento de campo vai ser dado por essa expressão. E o campo vai ser essa integral nesse domínio aqui, né, onde o raiozinho R vai de 0 até o R maiúsculo. Então a integral vai ficar essa integral que está bem aqui, de 0 a R maiúsculo, de 2R/dr. Estou fazendo igual o Halliday, que ele já deixa esse 2 aqui, já para facilitar a integração. A gente podia ter cortado aqui, né? Mas a gente não fez isso, para facilitar aqui, ficar mais visível a integração. Muito bem. Então o campo vai ficar sigma z sobre 4ε0. Por que o z está fora da integral? Porque ele é constante. Quem vai variar é o rzinho, né? Mas esse aqui não pode sair porque ele está preso aqui junto com o r aqui nessa potência 3 meios, que é como se fosse é o cubo de uma raiz quadrada, na verdade, né? Então sobrou essa integral aqui para ser feita. Então fica a integral de 0 a r de 2r/dr sobre r quadrado mais z2 elevado a 3 meios. A solução aqui é fazer uma mudança de variáveis, né, que é x igual a r quadrado mais z ao quadrado. Com essa mudança de variáveis, a gente calcula a derivada, né, dx dr, que vai dar 2r. Então, passando o dr multiplicando, a gente chega naquela expressão lá, dx igual a 2r dr. E aí a gente substitui o 2r dr por dx, né? Por isso que já ficou esse 2 aqui em cima. Então esse 2r dr já é o dx, fica em cima. E embaixo, isso tudo aqui também é x, então fica x elevado a 3 meios, né? Que é o que está bem aqui.
de Rzinho igual a zero até Rzinho igual a R maiúsculo. Eu deixei assim para que depois a gente volta na variável R e vai lembrar. Então essa integral ela é na verdade a integral de x elevado a menos 3 meios, né? Porque vocês sabem que 1 sobre x elevado a n é a mesma coisa que x elevado a menos n, né? A gente tem essa regra aqui de potência com expoente negativo. E aí, usando a regra da integração de x elevado a n, que é igual a x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, né, a gente tem esse resultado bem aqui. Então, fica x elevado a n, que é menos 3 meios, mais 1, sobre n, menos 3 meios, mais 1. E esse resultado dá menos meio, né? Menos 3 meios mais 1 dá menos meio, que está bem aqui. E, obviamente, deve dar a mesma coisa embaixo. Então, isso fica, na verdade, 1 sobre menos meio é a mesma coisa que menos 2. E x elevado a menos meio é a mesma coisa que raiz de x, né? Então, isso vai ficar, na verdade, menos 2 sobre raiz de x. Essa integral variando de r igual a zero até r igual a R maiúsculo. E aí, voltando bem aqui para a variável original R, substituindo só no final aqui no resultado, lembrando que x é z2 mais r2, a gente pode finalmente... Boa tarde. Boa tarde, professor. Beleza. Então a gente pode finalmente aqui substituir primeiro por R maiúsculo e depois subtrair pelo termo em que a gente substitui R por zero, mas substituindo por zero fica a raiz de Z2, né? Então fica desse jeito aqui. E aí para Z positivo, bem aqui para Z positivo, a raiz do Z ao quadrado é próprio Z. Então o campo vai ficar, na verdade, essa integral vai ficar duas vezes 1 sobre Z, passando também esse menos aqui, né, para dentro, vai ficar 1 sobre Z menos 1 sobre raiz de Z2 mais R2. E substituindo de volta aqui, a gente vê que falta só aquele sigma Z sobre 4ε0 na frente, né? Então o campo fica sigma Z sobre 4ε0 vezes o resultado daquela integral, que deu isso aqui, né? A integral deu isso aqui. Mas aí a gente corta esse 2 com esse 4, né, e simplifica. E vai ficar sigma sobre 2ε0. A gente passa esse z também multiplicando aqui, distribuindo, né? E aí nesse primeiro termo vai cancelar, ó, vai ficar z sobre z. No outro vai ficar isso aqui. Então finalmente assim a gente obtém a expressão do campo do disco, né? Que vai ser sigma sobre 2ε0 vezes 1 menos z sobre z quadrado mais r quadrado. E aí eu deixo um exercício para vocês, o segundo da aula de hoje, que é, use essa fórmula bem aqui que a gente acabou de chegar, para calcular o campo gerado por um disco de raio R igual a 10 metros e carga total 450 microcoulombs, distribuída uniformemente, calculado em um ponto P situado a uma altura Z igual a 1 cm do centro do anel, no eixo perpendicular ao plano do anel. Na verdade aqui deveria ser disco, né? Bem, aqui não é anel, é disco. Do centro do disco, no eixo perpendicular ao plano do disco, certo? Então fica esse exercício para vocês, que se trata apenas de aplicar essa fórmula aqui. Eu só deixo a dica para vocês que tem que calcular esse sigma, tá? Primeira coisa que tem que fazer é calcular esse sigma. E se vocês olharem na aula anterior, eu ensinei a calcular o sigma para um disco. Então fica aí essa dica, tá? Para fazer esse exercício aí. Não precisa fazer esse cálculo aqui porque eu já fiz. Está no livro também. Então não tem necessidade. É mais aplicar essa fórmula final corretamente para um caso concreto aí. Concreto entre aspas, né? Um caso aí específico. Certo, pessoal? Alguma dúvida em relação a esse resultado aqui, esse exercício até o momento?
Não. Então, quando vocês pegarem para fazer isso aqui, se surgir uma dúvida aí, perguntem lá no grupo que eu respondo para todo mundo. Vamos então para a nossa parte 2 aqui, que é o campo gerado pela placa infinita. Então nós vimos aqui que o campo exato da placa infinita é esse aqui, sigma sobre 2ε0 vezes 1 menos z sobre raiz de z quadrado mais r ao quadrado. E aí nós temos o seguinte, esse campo aproximadamente, né, para r tendendo ao infinito, na verdade, quando r tende ao infinito, o campo é exatamente igual a isso aqui. Só que na situação física o raio não é infinito, né? Ele é grande, que é o caso, por exemplo, do exercício que eu passei para vocês aqui, ó. O raio é grande, então o raio tem 10 metros aqui, ó. É um disco em que isso aqui mede 10 metros. E a gente vai calcular o campo numa altura z, que está na verdade bem aqui assim, ó, 10 centímetros. Então, como a gente vai calcular o campo muito perto do disco e o disco é muito grande, é como se ele fosse infinito. Então vai valer essa aproximação bem aqui, certo? Vai valer essa aproximação, quer dizer, quando r tende ao infinito, esse denominador aqui tende ao infinito, então 1 sobre infinito é zero, né? No grosso modo falando. Então esse termo aqui vai tender a zero quando r tender ao infinito, que é o raio do disco. Ou seja, se o disco ele for se tornando cada vez maior, o campo elétrico gerado por ele, que vale exatamente isso aqui, vai se aproximar cada vez mais desse valor aqui. Quanto maior for o raio, mais próximo vai estar o campo desse valor. Esse valor é o que a gente chamaria então de disco infinito, ou de placa infinita, né? Que seria simplesmente sigma sobre 2ε0. Então, se o disco for muito grande, o campo nele é aproximadamente uniforme, ou seja, não vai ser assim, ter um campo grande aqui no meio e logo aqui ele vai cair depois. Não vai ser assim. Seria assim no caso verdadeiro, que é esse, né? Porém, quando esse R tende ao infinito, esse campo vai ser aproximadamente uniforme aqui no meio. Uniforme quer dizer que todos os vetores aqui no meio campo elétrico vão ter o mesmo tamanho, se ele for infinito, né? Isso é o que a gente chamaria de um caso limite, um caso assintótico. Então, na verdade, é mais ou menos assim, ó. Vamos pensar se essa aproximação faz algum sentido. Só reforçando, essa primeira expressão aqui é o campo exato, como está escrito, é esse aqui, do disco. E a gente tem um campo que é aproximado quando R é muito grande, quando o raio é muito grande, que é simplesmente esse primeiro pedaço aqui. Então fica mais fácil de calcular. Mas vamos pensar um pouco se essa aproximação faz algum sentido, ó. Vamos imaginar aqui que o disco ele está aumentando. Primeiro ele está desse tamanho aqui. Aí o campo dele vai ser mais ou menos assim, ó. Ele vai cair com R, né? Até chegar num valor mínimo aqui, depois vai caindo, né? Na verdade a gente calculou ele sobre Z, né? Mas enfim, é mais ou menos a mesma ideia. Aí imagina que a gente aumentou agora aqui, né? Então quando a gente aumentou, boa tarde, Milene, ele vai ficar mais próximo do campo do disco infinito, né? E se a gente aumentar mais ainda e depois mais ainda, ele vai ficar realmente muito próximo de sigma sobre 2ε0, né? Sobre toda a placa. Então se a gente fosse exibir aqui os vetores que representam esse campo elétrico, ia ser uma situação mais ou menos assim. Quanto mais perto a gente tiver do meio, né, a gente vê que na verdade, ó, eles são aproximadamente do mesmo tamanho. Isso significa que esse campo E é aproximadamente uniforme para um disco em que o raio R é grande. Certo, pessoal? Então a ideia é mais ou menos essa. Então quando a gente falar, considere um disco com um raio grande, significa que esse campo é o que é aproximadamente uniforme, ele vai ser
sigma sobre 2ε0, onde sigma é a densidade superficial de carga do disco. Eu não escrevi, mas é a densidade superficial de carga, né? Tá implícito isso porque é o que a gente está estudando aqui. Mas se a gente tivesse em outro contexto, eu teria que dizer que é de carga, tá? E nós vamos ver depois que isso é importante para o estudo de certos equipamentos que aparecem nos circuitos, que são chamados de capacitores. Então bem aqui em cima tem um exemplo de um capacitor de verdade, que pode ter numa placa, né? E que tem em qualquer placa de energia, né? De qualquer equipamento elétrico, computador, impressora, celular, qualquer coisa. E aqui tem uma representação dessa situação num circuito. Então o capacitor é representado num circuito assim, duas barrinhas de mesmo tamanho, certo? E a gente ainda vai estudar circuitos, mas só para vocês saberem, isso aqui seria uma bateria, né? Então isso aqui seria um capacitor ligado numa bateria. E isso daqui é um capacitor de verdade, certo? Então essa ideia aqui do campo infinito, ela é importante para simplificar o entendimento dos capacitores, porque a gente simplifica dizendo que aqui entre as placas a gente aproxima que essas placas elas são infinitas, porque assim a gente pode aproximar aqui por um campo uniforme, que vai ser justamente sigma sobre 2ε0 de um lado, isso também do outro, aí somando vai dar sigma sobre ε0, né? O campo entre as duas placas de um capacitor. Mas a gente vai ver isso ainda. Certo, pessoal? Então, essa segunda parte fechou. Alguma dúvida? Não? Ok. Então, continuando, outra situação de interesse aqui é estudar uma partícula em um campo elétrico. Então, a ideia é a seguinte: estudar uma partícula carregada sujeita a um campo elétrico externo. Vamos recapitular um pouco o que a gente fez aqui. Primeiro a gente estudou a força entre duas cargas. Vamos supor que elas tenham sinais opostos, então é uma força atrativa, né? E essa força a gente viu que ela é dada pela lei de Coulomb, blá blá blá, R chapéu, onde o R chapéu é isso aqui. Mas a gente viu que basicamente a força ela é igual a carga vezes o campo, né? Porque na verdade a gente definiu o campo como sendo a força dividido pela carga teste. Então se a gente tiver uma carga fonte aqui, suposta grande, e aqui uma carga teste Qzinho, essa carga ela vai exercer um campo elétrico, né? Que a gente vai calcular, e daí a partir dele a gente calcula a força através dessa expressão aqui. Mas aí vamos lembrar um pouco da mecânica. O que significa força? Força é o agente que causa a alteração do estado de movimento, ou seja, se um objeto está parado ou ele está em movimento retilíneo uniforme, no caso aqui V igual a zero e aqui V igual a constante diferente de zero, né? Uma partícula aqui com uma certa velocidade V. Em qualquer uma dessas situações é o que a gente chama de equilíbrio mecânico, né? E a força é aquilo que altera o equilíbrio mecânico. A força externa. E essa força altera esse equilíbrio através da segunda lei de Newton, que diz que a força vetorialmente, né, é igual à massa dessa partícula vezes a aceleração, né?
Lembrando que a massa é aquilo que se mede na balança, que é diferente do peso, né? O peso é a força vezes é a força que a Terra faz sobre os corpos. Então é a massa delas vezes a aceleração da gravidade. E a força é dada pela segunda lei de Newton. Então vamos reunir essas duas ideias. O que está acontecendo, né? Se a gente tem uma fonte aqui e tem uma partícula, então essa partícula ela vai sofrer uma força. E essa força ela vai ser relacionada com a segunda lei de Newton. Então quando essa partícula ela sofre a ação de uma força, por um lado, essa força é igual a massa vezes a aceleração pela segunda lei de Newton, mas por outro lado ela também é carga vezes campo elétrico. Então se eu quiser saber o que acontece com esse objeto com a passagem do tempo, eu tenho que determinar a aceleração. Então a aceleração vai ser igual a Q sobre M vezes o campo elétrico. E essa equação, apesar da sua simplicidade, ela é o nosso objetivo aqui, quer dizer, entender a chamada evolução temporal de uma partícula é através disso aqui. Porque vamos pensar numa situação concreta. Se a gente tem, por exemplo, um campo uniforme, que eu representei aqui nessa figura do lado direito, ó, aqui a gente tem o plano XY, né? E eu representei bem aqui um campo uniforme dessa forma aqui, E igual a E0 J chapéu, né? Esse é um campo uniforme, quer dizer que ele é o mesmo em todos os pontos. Então ele vai apontar na direção J chapéu, vai apontar aqui para cima, ó, de maneira uniforme. Diferente do meu desenho, né? Que o meu desenho é mal feito. Mas é uniforme, então ele vai ser o mesmo em todas as direções. O que acontece se eu jogo uma partícula aqui com uma certa velocidade V0? Se eu sei tudo sobre ela, né? Sei a massa, carga, velocidade inicial, inclusive vetorial, né? Essa velocidade inicial vai ser esse V0 escalar vezes I chapéu, né? Que é como está aqui a figura. O que vai acontecer com essa partícula, né? Então é isso que vai nos dar essa relação entre a mecânica e a eletrostática, como nós vimos, que é o que acontece quando a gente iguala a força da definição de campo com a força da segunda lei de Newton, né? A gente obtém essa expressão aqui. Então, para saber o que vai acontecer nessa evolução temporal, a gente tem que substituir esse campo elétrico bem aqui, e daí calcular essa aceleração. E fazendo isso, nós temos o seguinte: essa aceleração vai ser Q sobre M vezes o campo, mas só que esse campo ele só tem componente Y, então a aceleração também só vai ter componente Y, né? Na verdade, vamos fazer isso mais detalhadamente. Então a gente viu aqui que a aceleração é Q sobre M vezes o campo, né? E a gente viu que a gente está numa situação em que o campo é assim. O campo é uniforme bem aqui. É um certo E0 Y, né? E0J, tá? Então, o que vai acontecer? A gente tem que substituir aqui, ou seja, o E, ele é na verdade E0J. Então, substituindo, a gente fica que a aceleração é igual a Q sobre M vezes E0 J chapéu. Então isso nos faz perceber que na verdade a aceleração ela vai ser uma grandeza escalar vezes J chapéu, né? Porque isso é uma identidade entre vetores. O que significa que a componente y dessa aceleração vai ser Q sobre M vezes E0. Agora vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco aqui. Q, M e E0 são constantes. Então essas duas expressões aqui, essas duas observações, elas nos dizem
que a aceleração A também é constante. Então isso significa que o corpo ele vai satisfazer um movimento em relação ao eixo Y. Significa que em relação ao eixo Y, esse corpo vai satisfazer um movimento retilíneo uniformemente variado. Não quer dizer que a trajetória vai ser reta, isso a gente ainda não pode afirmar porque tem que analisar a componente I dele, né? Que na verdade vai ser zero, né? Mas vamos devagar. Então, mas no fim das contas não vai ser uma reta, vai ser uma parábola, né? Mas vamos ver uma coisa de cada vez. Então tá, em relação ao eixo Y, MRUV, o que significa que a posição Y dele vai ser y0 mais a velocidade inicial no eixo Y mais meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado, né? Então essa é a solução que a gente queria. O y de t dele vai ser, podemos supor que isso aqui é zero, que no início a velocidade inicial dele, né, a gente viu que é um v0i, então componente j aqui vai ser zero também, então vai ser meio vezes a aceleração que a gente descobriu qual é, né? É q vezes e0 sobre m vezes t ao quadrado. Então o y de t dele vai ser q e0 sobre 2m t ao quadrado. E o x de t, né? O x de t como é que a gente faz? Ele é simplesmente, como não tem aceleração no eixo x, como a componente x da aceleração é igual a zero, significa que no eixo x temos um MRU, né? Onde a posição x vai ser a posição inicial, mais a velocidade inicial do eixo x vezes o tempo. Só que essa posição inicial a gente pode supor que é zero, e essa velocidade inicial aqui vai ser v0. Então vai ser um v0t. Então vejam que a trajetória da partícula ela vai ser constante em relação ao eixo x, e ela vai aumentar aqui em relação ao eixo y. Então isso na verdade vai dar uma parábola, mais ou menos assim. Então essa daqui é a trajetória da partícula. Porque aqui no eixo x vai ser um MRUV e aqui no eixo y vai ser um MRU. Então é como se fosse uma queda livre, sujeita a uma aceleração constante perpendicular à velocidade inicial. É como se fosse um lançamento horizontal que a gente estuda lá no ensino médio, né? É parecido com um lançamento horizontal. Soluções vão ser essas aqui. Pessoal, rapidinho, só um instante aqui. E Sávio? Sávio? Tem roupa no varal? Não? Tá, deixa. E que os gatinhos tá rumiando aí também. Ah, tá. Desculpa aí, pessoal. Fui só ver se tinha roupa no varal. Aqui não tem mais. Pronto, então podemos continuar. Começou a chover aqui. Onde foi que a gente parou? Ah, isso daqui já conclui. Então podemos esquecer isso aqui que já foi. Beleza, pessoal? Então com isso a gente faz essa descrição aí de um exemplo, né, do que acontece com uma partícula sujeita a um campo elétrico. Então vejam que, apesar da gente ter esquecido um pouco o conceito de força porque estava estudando o campo, ele não desapareceu. A gente pode fazer ele aparecer de novo, e para isso é só lembrar da segunda lei de Newton, né? Que a segunda lei de Newton ela nos dá essa relação bem aqui, certo? Alguma questão em relação a esse problema, pessoal, que a gente discutiu aqui, da partícula sujeita a um campo elétrico? Alguma coisa? Fiquem à vontade, se houver algo.
Ok, então outra coisa interessante acontece também com o dipolo sujeito a um campo elétrico. Então o dipolo, se vocês lembrarem, ele é um sistema, né, que tem uma partícula negativa e uma positiva que estão separadas por uma certa distância d, onde a gente vai medir o campo um pouquinho longe deles, aqui num certo ponto z, né, onde essa distância é medida aqui, em relação a esse meio, né, isso é um z. Então isso é um dipolo. Mas o que acontece se o dipolo, e um exemplo de dipolo é, por exemplo, a molécula de água, né? Molécula de água e na verdade, qualquer molécula polarizada é um dipolo. Eu acho que isso não acontece, por exemplo, com o oxigênio, né? Porque ele já é muito simétrico. Mas partículas que têm, moléculas que têm uma certa assimetria, essa assimetria geralmente faz com que ele se comporte como um dipolo. Então o que acontece com o dipolo quando ele é sujeito a um campo elétrico externo? Porque o que nós discutimos até aqui foi uma partícula, né? Mas o dipolo ele não é uma partícula, ele é um sistema de duas partículas que têm sinais opostos. Então, por simplicidade, vamos supor que esse dipolo, que são essas duas bolinhas vermelhas aqui, ele está sujeito a um campo elétrico externo aqui, que está aqui no fundo, nessas linhas azuis, que é uniforme, né? Bem aqui está representado o tamanho desse campo uniforme, tá? O que vai acontecer aqui é uma rotação. Por que é uma rotação? Porque, vamos pensar aqui por quê. Essa partícula positiva, né? Se o campo está apontando aqui para a direita, a força sobre uma partícula positiva vai ter o mesmo sentido do campo, como nós estudamos, né? Porque a força vai ser mais que vezes o campo, então ela vai ter o mesmo sentido desse campo, né? Então essa força sobre essa partícula aqui vai apontar assim. Sobre essa outra, ela vai apontar no sentido oposto, né? Porque a força agora vai ser menos que vezes o campo, onde esse Q por definição é positivo, então menos Q é negativo. Ok? Então o que vai acontecer é que a gente tem duas partículas que estão conectadas aqui, que elas têm uma certa distância d entre elas que não vai mudar, esse d não muda, mas elas vão sofrer a ação de uma força. E essas forças elas vão atuar em sentidos opostos em pontos diferentes. Então isso vai gerar uma rotação que tem a tendência de fazer ele andar para cá, ó. Certo? Esse azul tá ruim de ver, né? Então essa força ela vai ter essa tendência de fazer com que a partícula rotacione para cá para equilibrar essas forças. E isso vai gerar uma rotação nesse sentido aqui. Aí alguém poderia perguntar, mas como é que eu sei que eles estão assim, não paralelos ao campo? E se eles estivessem paralelos, tivesse menos Q aqui e o mais Q aqui? Aí tudo bem, eles iam atuar aqui com essa força perfeitamente perpendicular, perfeitamente paralela e não ia acontecer nada, né? Só ia ter uma tensão que ia fazer com que eles se afastassem uma da outra, né? Mas a questão é que, por exemplo, se isso fosse água, se isso fosse um mol de água, por exemplo, né? E isso é sujeito a esse campo elétrico. Em um mol de água vai ter da ordem de 10 elevado a 23 moléculas de água, né? E cada uma é um dipolo. Então isso é uma quantidade muito grande para a gente já supor assim de cara que todas vão estar perfeitamente alinhadas com o campo. Seria ridículo supor isso. Então o que a gente tem que pegar é uma situação mais geral, tipo essa aqui. Porque é óbvio que algumas vão estar alinhadas com o campo, alguns dipolos, mas outros vão estar ao contrário, outros vão estar assim, certo? Então, para varrer todas essas possibilidades, a gente pega essa daqui, porque aí a situação em que está tudo perfeito é simplesmente a situação em que θ é igual a zero, e aí vira um caso particular. Bom, então nesse caso mais geral aqui,
vai aparecer uma rotação, como eu disse, né? Nesse sentido horário aqui. E desse modo, como é que a gente descreve uma rotação? A gente descreve uma rotação usando a dinâmica das rotações. E a dinâmica das rotações, ela é feita através de uma grandeza chamada torque, certo? E o torque, ele é calculado a partir da força. Então vamos ao estudo desse torque. Numa situação qualquer da física aí, de uma partícula, se a gente tem um eixo de rotação e tem um vetor aqui que localiza essa partícula, um vetor R, que localiza essa partícula em relação ao eixo de rotação aqui. E sobre essa partícula toma força F, então o torque é esse vetor bem aqui. R, produto vetorial com F. A gente não chegou a estudar produto vetorial, né? Se precisar, vocês me dizem que eu falo sobre produto vetorial. Tá? Beleza. Então o torque vai ser R, como a gente costuma dizer, R VEC F, né? Porque, enfim, isso é um vício de quem usa um programa aí de digitação, né? Mas é R produto vetorial com F. Ok. Então esse vai ser o torque. E o torque, como ele é definido dessa maneira, ele vai ser um vetor que vai estar apontando aqui para cima e que ele vai ser perpendicular tanto ao R como ao F. Deixa eu tentar desenhar isso direito. Ele vai ser perpendicular aqui ao R e vai ser também perpendicular ao F. Certo? Porque ele é um produto vetorial, mas que égua. Tá. Então ele vai apontar no sentido do eixo de rotação aqui. Certo? E em módulo, esse produto vetorial é igual a R vezes F vezes seno de θ. Então, a gente pode calcular isso aqui. Só que em geral, né, quando a gente está estudando eletrostática, a gente não usa força. A gente viu mesmo que aqui nesse caso em que a gente está descrevendo uma partícula, a gente escreve a força em função do campo para usar o campo só. Então aqui a gente faz a mesma coisa, a gente vai expressar essa fórmula usando o campo. Como é que a gente faz isso? Então a gente pega aqui o R VEC F, né? O R produto vetorial F, e a gente percebe que bem aqui a gente pode multiplicar e dividir pela carga do dipolo, que é o Qzinho, e isso não vai alterar nada, né? Mas aí a gente pode botar esse Q bem aqui junto com o R, e esse 1 sobre Q bem aqui junto com a força. Então quando a gente faz isso, não alterou nada a fórmula. Só que bem aqui apareceu o momento de dipolo, e bem aqui apareceu o campo. Né? Por quê? Porque a gente já está cansado de saber que o campo é força sobre carga. Então a gente pode expressar esse torque, né? Sobre o dipolo em função do momento de dipolo e em função do campo externo, que é uma coisa que faz muito mais sentido para esse problema do que usar essa fórmula aqui, mais geral aqui de cima, certo? Então isso aqui é o resultado da nossa discussão. O torque sobre um dipolo é igual ao seu momento de dipolo, produto vetorial com o campo externo. Então de cara aqui a gente já percebe que se o P tiver o mesmo sentido do E, o produto vetorial dos dois dá zero e o torque é zero. A mesma coisa também se eles tiverem sentidos opostos, né? Que aí eles também vão ser paralelos e o seno do ângulo entre eles vai ser zero, né? Pela fórmula anterior. E aí o torque também vai ser zero. Certo? Então com isso a gente conclui essa discussão. Só uma coisa que vai aparecer depois em outras situações. Esse xzinho que tem bem aqui e que tem o torque em cima é uma maneira de representar uma grandeza tridimensional no plano. Quer dizer, esse torque ele está entrando no papel.
tá entrando no papel, certo? E se fosse assim, uma bolinha com outra bolinha menor no meio, seria saindo do papel. Então, o que significa isso? Significa, imaginem que vocês estão segurando um vetor e esse vetor ele está furando o papel de vocês aí, né? Então esse vetor ele é uma seta, né? E aqui atrás ele tem essa cara, né? Imagina uma flecha, na verdade, né? Isso é coisa de americano. Imagina uma flecha aqui e aqui atrás, ó, ele vai ter uma cara mais ou menos assim, né? Com 4 pontinhas aqui. Então quando ele furar o papel, se ele estiver entrando no papel, vai ficar essa cruz marcada aqui desse fundo dele no papel. E se o papel estiver bem aqui, vai ficar só uma bolinha, certo? Isso é coisa de livro de americano, mas a gente acabou adotando isso para sempre, né? Então, só para explicar essa convenção aqui. Só um instante, pessoal. É que a senhora tem primeiro que me avisar para eu desligar aqui o microfone. Sim, ficou gravado aí. Tá bom, já achou. O jogo no sofá. Já achou na cadeira. Né? Então, pessoal, continuando aqui, era basicamente isso. Alguma questão em relação a esse torque aqui? Ou em relação a essa notação aí de entrando do papel e saindo do papel, vocês já conheciam isso? Ficou alguma dúvida sobre isso? Tudo certo? Bom, com isso a gente termina então o capítulo 22 e na próxima aula a gente inicia o capítulo 23, né? E não o 22, senão a gente vai ficar preso no loop temporal. Beleza? Então é isso, pessoal. A gente se vê na semana que vem. E iniciamos o capítulo 23 sobre lei de Gauss. E na semana que vem eu vou deixar também um exercício relativo aqui ao campo do disco, né? Certo? Não, do disco já tem. Eu vou deixar um da placa infinita. Beleza, pessoal? Então, se não houver nenhuma dúvida, a gente se vê na segunda-feira. Vão aí botando em dia as aulas e fazendo os exercícios que eles vão valer uma certa pontuação, tá? Valeu então, pessoal, até semana que vem.